Muito bem, estão faltando 19 minutos para as 8 horas, manhã da quarta-feira. Hoje é dia 19 de fevereiro. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz para nossa entrevista desta manhã o diretor da Escola Capital do Saber de Feliz, Cassiano Moroni. Nós vamos falar sobre o reinício das aulas agora nos 10 anos da escola e também sobre as novidades da escola neste ano letivo que se inicia. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Diretor, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Sérgio, bom dia, Marcelo. É um prazer, é meu, né? Bom dia aos ouvintes da rádio Vale Feliz, da região, né? Prazer é sempre meu estar aqui trocando ideia com vocês, né? Alegria para nós também. Bom, diretor, o que é que a gente deve saber a respeito do reinício das aulas, agora nesse período em que a escola completa 10 anos, né? Essa movimentação toda aí de início do ano letivo. Sim, agora oficialmente, né? Do dia 13 de fevereiro de 2015 foi o primeiro dia letivo da Escola Capital do Saber, né? Me lembro como se fosse hoje, nós chegando aqui e recebendo os alunos, né? O primeiro aluno esperando na porta, né, da gente. Isso é uma alegria muito grande, né? E agradecer também a comunidade que nos acolheu muito bem com relação a isso, né? Então, muito obrigado à comunidade de Feliz e do Vale do Caí como um todo, né? O início das aulas foram fantásticas, né? Todo mundo ansioso, né? Na segunda-feira, no dia 17, onde nós iniciamos as aulas, todo mundo ansioso pela volta, né? Os alunos novos, os alunos que já estão conosco. Como eu estava comentando há pouco com vocês, fora do ar aqui, né? A gente vê aqueles pequenininhos lá da educação infantil que hoje estão no ensino médio. Isso para nós é um momento de muita alegria, né? E eu queria destacar muito a nossa Feira do Conhecimento, que é um ponto importante, né? Da nossa escola, porque a gente trata como uma escola pesquisadora, onde a gente trata todo um trabalho que a gente faz no primeiro semestre, né? E que lá em agosto a gente marca com a nossa apresentação, né? E também a Mostra Capital, né? Onde trabalhos do país inteiro serão mostrados para nós, que vai ser lá em agosto também, setembro, né? Então, que isso é um destaque da nossa escola para esse ano, né? Exatamente, é o que eu ia abordar, né? A escola, além de ter a sua grade curricular, né? A sua organização, a sua coordenação de ensino ao longo do ano, traz esses eventos, né? E traz a comunidade para perto, justamente para participar desses eventos, compartilhar com esses trabalhos que são desenvolvidos e eleva também, vamos dizer assim, o conceito da escola para a comunidade e para a região. Isso. A gente considera muito importante, né? Porque além de nós termos um material que ele é fantástico, hoje é o melhor do país com o SAS, né? Que são as questões curriculares, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem no ensino médio, são 33 períodos semanais, né? Então, se a gente for olhar na grade curricular, comparando com Serra, de onde a gente trabalha mais, a gente tem quase 5 períodos a mais trabalhando com currículo, né? Disciplinas. Mas também a gente destaca muito que é muito importante, não é só a disciplina, eu acho que é o viver em comunidade, o que os nossos estudantes vão fazer para a comunidade. E os projetos científicos, eles trazem muito isso, porque é um processo onde eles organizam o pensamento, né? Onde eles têm que procurar em bibliografia, fazer entrevistas, montar gráfico, falar sobre resultados. Às vezes eles pensam que vai dar um resultado, mas dá outro. Eu acho que isso desenvolve muito o nosso estudante como uma pessoa que vai ter um senso crítico lá na frente muito evoluído, né? Então, isso que é o destaque, né? Que eu considero muito da escola. E a expectativa dos próprios alunos, né? Para a apresentação dos trabalhos. Isso, porque na verdade o que acontece? No início eles começam achando que vão ter o resultado e lá no final talvez não seja o resultado que eles esperavam, né? Porque muitas vezes, digo a simplicidade, mas digo... eu acho que se eu fizer de tal maneira vai acontecer tal coisa.
Mas no meio do caminho ele vai mudando e eles têm que trabalhar também com essa resiliência, eles têm que ter essa resiliência, esse entendimento que nem tudo vai acontecer conforme a gente planeja no dia a dia, né? É bom destacar também que a Capital do Saber tem o ensino médio, né? O ensino Sim. médio e ele trabalha muito fortemente na questão do Enem, de deixar o pessoal preparado para uma prova que abre caminhos, né? Nas universidades brasileiras. Como é que tem sido a aplicação das aulas no ensino médio? Sim, então como eu estava falando justamente, o nosso ensino médio ele tem uma carga horária muito grande, tanto que a gente precisa de quase 2 tardes para completar a nossa carga horária de conteúdo, justamente porque nós focamos muito no Enem. Nós chegamos no nosso 9º ano, a gente já puxa um pouco das disciplinas do primeiro ano do ensino médio, porque lá no 3º ano, os 6 últimos meses, eles são revisionais. E é justamente, tanto que o nosso 3º ano do ensino médio ele é chamado de pré-vestibular. Justamente por quê? Porque a gente vai trabalhar muito as questões do Enem. E a gente vai trabalhar muito o Enem do 2º para o 3º com provas e simulados, né? E assim, inclusive ontem eu estava com o diretor do SAS, né? E os resultados do sistema e do material, eles são incríveis no país como um todo, né? E ele nos trouxe como dado que quanto mais a gente exercita o cérebro com as provas e os simulados do Enem, mais resultados a gente tem. Vi dos resultados que a gente conseguiu, né? Nós conseguimos colocar uma estudante na federal de novo, né? Sem ter que fazer pré-vestibular. Nós já temos estudantes em medicina, nós temos estudantes que passaram em várias universidades da região, né? Então, os resultados estão aí. Por quê? Porque o nosso ensino médio, ele é bem... Eu digo assim, vamos falar a verdade, ele é puxado mesmo, né? Se for ver o tamanho do nosso livro, quando a gente mostra para os estudantes, eles ficam um pouco assustados. Mas a gente procura excelência com relação a isso, né? Então a gente passa bastante conteúdo. E todos esses simulados, para vocês terem uma ideia, são o 3º do ensino médio até outubro, eles fazem 6 simulados do Enem. Da mesma forma como se fosse o Enem, eles chegam na escola, né? A gente marca o dia, eles chegam na escola às 7 da manhã, a gente dá uma aguinha para eles, dá a bolachinha, como se fosse o Enem. Já começa a fazer isso. Que, na verdade, se for olhar, a Capital do Saber começa lá no 6º ano. Porque nós temos uma prova que nós chamamos de avaliação integrada. É uma prova onde a gente faz num determinado dia marcado, né? E essa prova, os professores já selecionam 5 questões objetivas com gabarito desde o 6º ano. Então, os nossos alunos, os estudantes do 6º ano, eles já estão familiarizados com a questão do Enem desde o 6º ano. E quando eles chegam lá no ensino médio, eles já estão tranquilos. Para vocês terem uma ideia também, o 6º ano, a gente tem uma disciplina específica chamada redação. E os nossos resultados de redação são fantásticos também, acima de 800, 860, 840, né? É uma nota fantástica. Por quê? Lá no 6º ano, nós temos a redação Capital do Saber. Então, a gente divulga o tema, os professores trabalham a redação, né? E os estudantes começam a fazer uma redação desde o 6º ano. Então, os resultados lá no 3º ano do ensino, na 3ª série do ensino médio, eles não são do ensino médio, eles são a partir do Fundamental 2. Do processo. Do processo inteiro. Que, se for ver, ele é necessário, né? Então, a gente consegue muitos resultados bons devido a isso. Então, claro, e além do material, a gente põe também o projeto de pesquisa, o projeto de empreendedorismo. A gente divide em 2 semestres. Primeiro a pesquisa, né? Organiza, deixa tudo certinho. E depois, no 2º semestre, o projeto de empreendedorismo. E depois o SAS trouxe uma novidade também que na disciplina de matemática, cada número de conteúdo, de X lições, ele traz lá alguma coisa sempre voltado à educação financeira também. Então, a educação financeira está lá dentro. Nós também temos a robótica que está dentro do SAS, né? Então, a gente trabalha a robótica na disciplina de matemática para o Fundamental 1, e aí a gente trabalha muito a questão da lógica, né? Então, os estudantes têm que montar na Lego, passa-se um desafio, eles têm que montar, e isso fica dentro da disciplina de matemática. Depois, dá para destacar também a questão da educação tecnológica, que não é só a Lego. Daí, lá no 6º ano, também a gente já entra com aprender
PowerPoint. A gente vai trabalhar com as questões do computador, do Office, né, digamos assim, edição de texto, apresentação, porque na verdade a gente descobriu lá na pandemia que os nossos estudantes eram nativos digitais de rede social, né? Uhum. E aí quando a gente precisava que eles fizessem um texto, redigissem um texto no Word, não tinha jeito. Era difícil. E aí a gente colocou isso dentro do currículo. Então se a gente analisar, a Capital do Saber pega o aluno num 360, pega ele em todos os lados, né? Então, de alguma forma, né? De alguma forma eles não nos escapam. Isso, participa de todo o aprendizado. Caso alguém ainda não conheça a escola, professor, queira conhecer a escola, queira conversar com os professores, com a coordenação, como é que faz? Sim, eu acho que podem nos procurar, né? O endereço na Rua Santa Catarina 260, bem em frente à igreja, né? Ou através das nossas redes sociais, lá tem o linkzinho do WhatsApp que vai cair pra gente lá. E venham nos conhecer, venham tomar um café com a gente. Eu acho que é bom conversar sobre educação, né? A gente que trabalha com educação é uma coisa fantástica, né? Todo dia é uma novidade, né? Então, venham nos conhecer. Ainda tem algumas vagas, não são para todas as turmas, né? Então, são algumas turmas só que a gente tem vaga. Mas venham nos conhecer, venham trocar uma ideia com a gente, venham tomar um café, bater um papo, né? Porque a questão da educação também requer um planejamento, né? Então, muitas vezes você vai se habituando a conhecer a escola, conhecer os professores, né? Para depois tomar a sua decisão. A gente tem... É bem o que você falou mesmo. A gente tem famílias que começam a nos conhecer já no início desse ano para o ano que vem também. Então, é muito importante. Porque a escola é muito importante, porque é onde vai desenvolver todo o ser humano, o filho, né? Então, a gente faz esse convite, sim, venham nos conhecer ao longo do período também, que a gente está sempre pronto para tomar um café com vocês. Muito bem. Cassiano Moroni, diretor da Escola Capital do Saber de Feliz, na nossa entrevista desta manhã, nós conversamos sobre o reinício das aulas, agora nesses 10 anos de instituição aqui na cidade de Feliz, e também sobre as novidades da escola e a preparação para o ano letivo que está se iniciando. Diretor, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Vale Feliz, obrigado por estar aqui conosco neste bate-papo desta manhã. Um abraço lá para o pessoal da coordenação, para os professores também, né? E que a gente tenha mais oportunidades de trazer boas informações aqui para nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Ok, na entrevista do dia desta manhã, então, nós conversamos com o professor, o diretor da Escola Capital do Saber de Feliz, Cassiano Moroni.